No entanto, estou mantendo meu ponto de vista e dizendo que isso é basicamente o fim do neocon, neoliberal, ou chegando ao fim, uma espécie de captura do Estado da Geórgia. É importante lembrar que o que eles estão pedindo da Geórgia, o que esperam da Geórgia, é a coisa mais importante para eles. O que eles querem que a Geórgia seja não é uma democracia, um Estado neoliberal, um Estado governado por liberais, um Estado amigável ao Ocidente. Eles querem especificamente que a Geórgia seja antagonista, hostil à Rússia. Este é o problema. Se você não é hostil à Rússia, se deseja manter boas relações com a Rússia, então, da perspectiva neoconservadora, você não é um amigo do Ocidente. É estar conosco 100% ou estamos contra você. It is either with us 100% or we are against you. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho novamente uma rodada especial com meus queridos colegas Lasha Kazradze e Alexander Mercouris. Tenho certeza de que a maioria de vocês conhece ambos. Lasha é um georgiano nos Estados Unidos, trabalhando com e para a Universidade Estadual de Sukhumi. E Alexander Mercouris, acho que dispensa apresentações. Ele é um dos dois grandes cérebros por trás do The Duran. Ele tem seu próprio canal, onde faz discussões diárias de 1 a 1h30 sobre assuntos atuais. Então, pessoal, confiram. Seus insights são fantásticos. E hoje queremos discutir o que está acontecendo na Geórgia, porque é uma semana louca. É uma semana louca. Lasha, Alexander, quais são seus pensamentos até agora, não apenas sobre a Geórgia, mas sobre o que está acontecendo ao nosso redor nos últimos 7 dias? Há uma sensação de algo absolutamente frenético acontecendo. É como se estivéssemos em um período de transição de uma administração dos Estados Unidos para outra, de um período de tempo para outro, porque a eleição nos próprios Estados Unidos parece ser consequente de alguma forma. E tem-se a sensação, quero dizer, você sabe, parafraseando Gramsci novamente, como todo mundo faz nessas situações, que neste tempo de transição, todo tipo de coisa acontece. Todo tipo de pessoas está manobrando por posições. Na Síria, vimos uma tentativa de reviver a guerra civil, um ataque a Alepo, que claramente pegou o governo de surpresa. Vimos uma crise na Coreia do Sul, que surgiu completamente do nada, porque ninguém na comunidade internacional, você sabe, pessoas como nós, acho, estavam esperando isso. Quero dizer, estávamos cientes, eu acho, de que a situação na Coreia do Sul não era totalmente, sabe, feliz, que o presidente era impopular, que o parlamento era crítico a ele. Mas, sabe, ninguém esperava um surto na Coreia do Sul, de todos os lugares. Também tivemos uma série muito perigosa de escaladas na Ucrânia, sobre a qual eu sei que todos nós temos falado em vários formatos. E então, é claro, temos o tópico que vamos discutir neste programa hoje, que é o que está acontecendo na Geórgia. E é um país pequeno, está no Cáucaso, está atraindo uma quantidade incrível de atenção. É o assunto a propósito de um editorial no The Guardian esta noite. Quero dizer, até mesmo The Guardian, a União Europeia e os Estados Unidos estão todos preocupados, ou bem, não preocupados, estão todos muito irritados com, ou dizem que estão muito irritados com, o que está acontecendo na Geórgia. Eles estão claramente apoiando um lado no conflito contra o outro. Agora, antes de prosseguirmos apenas sobre os eventos na Geórgia, gostaria de fazer um ponto, que é que o governo na Geórgia está sendo criticado por minar a democracia. Houve declarações fortes sobre isso dos Estados Unidos e da União Europeia. Houve sanções tanto ameaçadas quanto aparentemente impostas contra membros do governo. Note que durante toda a crise na Coreia do Sul, que está se desenrolando há várias horas, os Estados Unidos, especificamente, que têm uma enorme influência na Coreia do Sul, tiveram pouco ou nada a dizer.
The South Korean president comes out, he's going to dissolve the O presidente da Coreia do Sul aparece, ele vai dissolver o parlamento, vai fechar a mídia, vai proibir greves, vai fazer todas essas coisas. Ele envia o exército para o prédio do parlamento. Em outras palavras, ele age de uma maneira muito mais autoritária do que o governo na Geórgia fez. Mas os Estados Unidos, a administração em Washington, criticaram isso, eles expressaram preocupação, eles ameaçaram o presidente com sanções, nada disso. Agora, isso pode ser uma pista sobre o contexto dos eventos na Coreia do Sul. Mas você pode ver uma diferença acentuada na maneira como os Estados Unidos e seus amigos, a chamada comunidade internacional, que são os Estados Unidos e seus amigos, responderam a essas duas crises. Há uma diferença muito grande entre as duas. Wonderful observation. And we learned Observação maravilhosa. E aprendemos repetidamente que não é o ato que importa, mas quem o faz. Mas Lasha, você está observando a Geórgia de perto, porque este é o seu país de origem, certo? Você está em contato com as pessoas de lá. A ideia de que isso é de alguma forma um momento antidemocrático na Geórgia, logo após as eleições, logo após ser confirmado que o partido governante novamente ganhou a maior parte, foi mais ou menos algo que talvez não fosse óbvio, mas era meio que esperado. Quero dizer, poderia ter ido para o outro lado, mas poderia ter permanecido assim. E permaneceu. O que você acha disso? E onde estamos hoje enquanto falamos nesta noite de quinta-feira nos Estados Unidos? Thursday evening in the US. Wednesday evening. Let me tell you, chaos is all around us. But gentlemen, thank Deixe-me you very dizer, much. o caos está por toda parte. Então, senhores, muito obrigado por fazerem isso mais uma vez, Alexander, Pascal. Sim, quero dizer, a Geórgia é como um aluno C, é um aluno D. É sempre algo com o qual o Ocidente não está satisfeito, certo? O acordo de associação feito sob este governo, a viagem sem visto feita sob este governo, o atual GD, uma série de outras histórias de sucesso em termos de aprofundamento das relações com a OEA sendo feitas sob este governo. Been done under this government. Even right now, total claim. Mesmo agora, a alegação total do primeiro-ministro é dizer que se houver algum problema com o que está acontecendo, nos dê o contrato. Estou disposto a assiná-lo agora mesmo. Nos dê o documento final de adesão. Estou disposto a assiná-lo. Mas nada é suficiente. Então o que está acontecendo é basicamente o fim do tipo de captura de Estado neoconservadora na Geórgia. Essa é a minha opinião sobre isso. Eu nunca disse, por exemplo, só queria reiterar o ponto, que isso não seria doloroso ou que iria acontecer sem problemas, apenas porque as coisas mudaram tanto internacionalmente quanto, portanto, regionalmente. Mas, no entanto, estou mantendo meu ponto e dizendo que isso é basicamente o fim do neocon neoliberal, ou chegando ao fim, uma espécie de captura de Estado da Geórgia. E não posso enfatizar o suficiente o quão importante é o fato de que isso é sem precedentes. O que torna isso sem precedentes é o que o GD fez. Eles basicamente disseram que já chega. Então deixe-me apenas retroceder um pouco. Lembramos que a lei das ONGs meio que entrou em vigor e desencadeou isso. Houve algumas idas e vindas antes disso também. Mas a lei das ONGs, a opção da lei dos agentes estrangeiros, realmente irritou o pessoal em Bruxelas e em Washington. E depois disso, mesmo quando, você sabe, a União Europeia, a França e os Estados Unidos, é claro, todos basicamente têm a mesma lei. Por alguma razão, a lei georgiana não foi, sabe, suficiente, não foi aceitável. Por quê? Porque realmente começou a verificar seu braço, seu tipo de braço estratégico no terreno, o setor de ONGs. E eles não queriam isso, eles não gostaram disso. E isso cresceu no que estamos vendo hoje, com o primeiro-ministro basicamente dizendo que, você sabe, a Geórgia é... A declaração poderia ter sido elaborada melhor. Talvez você concorde comigo, Pascal Alexander. Quero dizer, sabe, deveria ter sido uma abordagem política mais hábil por parte do governo atual.
Mas seja como for, ele disse, bem, o coletivista basicamente disse que, você sabe, a Geórgia iria interromper as negociações, ou a conversa ou o diálogo com a União Europeia até 2028. No entanto, nesse meio tempo é muito importante. Eles iriam continuar com todas as reformas que já haviam sido ditas e meio que empurradas goela abaixo. Então, principalmente, eles estão muito dispostos a seguir essas políticas que a UERI está solicitando. E bem rápido, a situação atual, esse caos que estamos testemunhando, carece de substância. Esta não é a mesma dinâmica que vimos em 2003, quando Saakashvili estava no poder. E o que quero dizer aqui é que você sabe, Washington e Bruxelas não tem nenhum grupo de pessoas, nenhum indivíduo em torno de quem possam construir essa mensagem novamente. Esse tipo de, você sabe, essa mensagem de revolução colorida, sabe, mensagem de liberdade, mensagem de democracia. Porque de uma maneira muito inteligente, eu acho que o governo atual meio que dissecou todas essas mensagens, todas essas narrativas, e talvez de forma controversa, talvez com uma certa falta de habilidades diplomáticas, mas, no entanto, eles realmente chamaram o blefe. E eles sabem que a Geórgia está, de certa forma, prestes a despertar para o que foi imposto a ela ao longo desses últimos 15 anos. Então, desse ponto de vista, não acho que Bruxelas e Washington tenham muito com o que trabalhar além de apenas provocar isso. A propósito, crianças muito jovens, acho que são estudantes universitários, se não estudantes do ensino médio, estão principalmente nas ruas. Então, esse é o aspecto vazio e oco disso que eu acho que não se transformará em algo mais substancial. Mas há esse presidente muito destrutivo, na verdade, o ex-embaixador francês, ex-cidadão francês, que atualmente é o presidente da Geórgia e permanecerá assim até o final deste mês. Ela se destacou como uma voz forte dentro da estrutura. Parece-me que ela está sendo promovida como uma possível próxima líder, mas talvez você esteja certo. Alexander, isso te lembra do que vimos no Maidan e de como a Ucrânia desmoronou? E você é tão otimista quanto Lasha no sentido de que não há substância para seguir em frente? I'm very cautious and optimistic, very cautious. Right. Well, the thing to say is, of course, I am not present Certo. physically in Bem, o que posso dizer é que obviamente não estou presente fisicamente em Tbilisi, então não posso avaliar o tamanho das multidões ou a profundidade do apoio aos protestos. Minha impressão é que eles não são amplamente apoiados dentro da sociedade georgiana. Eles me parecem estar principalmente confinados a Tbilisi. E até agora, as tentativas de organizar grandes greves e envolver pessoas do trabalho organizado ou o que quer que seja, não funcionaram. No entanto, o mesmo era verdade, e isso é algo que as pessoas tendem a esquecer. O mesmo era verdade para a maior parte do período inicial dos protestos do Maidan. Novamente, eles estavam confinados à Ucrânia. Houve tentativas de organizar greves gerais que foram completamente mal sucedidas. strikes, which were completely unsuccessful. It seemed, in fact, for a long time, as I well remember, as if the protests Parecia de fato, por muito tempo, como me lembro, que os protestos estavam diminuindo, mesmo quando começaram a se tornar mais violentos, o que é um padrão semelhante ao que vemos na Geórgia. Portanto, não se pode presumir que isso não levará a algo. Há uma diferença absolutamente crítica, uma diferença absolutamente fundamental entre a situação na Ucrânia e a situação na Geórgia. E isso está na atitude e nas políticas do governo. Na Ucrânia, o governo Yanukovych fez de tudo para tentar encontrar algum tipo de acomodação com os manifestantes na Praça Maidan. Assim, criticou a polícia, demitiu altos funcionários policiais e apoiou processos contra policiais, desmoralizando assim a polícia. Entrou em negociações constantes com os manifestantes, buscando maneiras de avançar. Permitiu que ocupassem prédios públicos. It allowed them to occupy public buildings. It allowed them to set up tent cities in the center of. Isso permitiu que eles montassem cidades de tendas no centro de Kiev. E claro, o próprio Yanukovych passou uma quantidade extraordinária de tempo ao telefone conversando com líderes ocidentais, mais especificamente com o vice-presidente dos Estados Unidos, que era Joe Biden.
E isso não aconteceu em Tbilisi desta vez. O governo adotou uma linha muito mais firme em relação aos protestos. Deixou absolutamente claro que não vai negociar com os manifestantes, não vai ceder às suas demandas. Não mostrou hesitação em deixar a polícia limpar ruas e praças dos manifestantes. Também deixou claro que tomará medidas dentro da lei para defender a ordem pública. Portanto, é uma situação muito diferente nesse aspecto. It's a very different situation in that respect. Now, given that the government has just won an election. Agora, considerando que o governo acabou de vencer uma eleição e tem um alto grau de apoio, ou assim parece, dentro da sociedade georgiana, minha percepção é que desde que o governo não apenas continue nesse curso, mas de forma crítica, desde que permaneça unido, se o sonho georgiano conseguir permanecer unido, então verá esse processo até o fim. O risco é que as pessoas comecem a desertar. Haverá deputados que começarão a sair e dirão que a polícia está reagindo de forma exagerada. Podemos começar a ter oficiais de polícia que ficam nervosos e começam a recuar. Se coisas assim começarem a acontecer, então é possível que toda a situação saia do controle. Mas por enquanto, isso não está acontecendo. Get out of control. But for the moment, that isn't happening. And coming back to what you were saying, Pascal, my own sense is that E voltando ao que você estava dizendo, Pascal, minha própria percepção é que o momento crucial será o que acontecerá quando o mandato da atual presidente finalmente expirar. Se ela for presumivelmente escoltada para fora de seu gabinete nesse momento e um novo presidente assumir, então acho que isso será visto como um sinal pela sociedade georgiana, incluindo muitos desses manifestantes, de que essa tentativa de revolução colorida falhou. E nesse ponto, suspeito que com a chegada do feriado de Natal, os protestos começarão a diminuir. Mas este continua sendo um momento perigoso, e muito depende da disciplina do governo, da unidade do partido, o Partido Sonho Georgiano, e de sua capacidade de se manter unido diante do que é, para ser direto, uma grande pressão. Então esses são meus pontos. a great deal of pressure. So that's my points. Lasha, so from your experience, Lasha, pela sua experiência, quão grande é o apoio real ao governo do sonho georgiano? Quero dizer, ok, eles têm maioria, mas a maioria não é tudo na população. É absolutamente normal que países tenham vários partidos e facções e discordâncias sobre como as coisas devem ser. O que não é normal é quando essas coisas se tornam violentas, certo? Mas também dentro da oposição, sabemos que essa oposição está dividida em pelo menos 4 grandes partes. Como isso impacta quem está nas ruas? Temos visto pessoas nas ruas que apenas protestam. Temos visto pessoas vindo do exterior. Vimos no Twitter manifestantes italianos que vão para lá. Mas também vemos protestos genuínos. E vemos até pessoas com lançadores de fogos de artifício, semelhantes a foguetes, múltiplos. Não sei como eles constroem essas coisas. Mas qual é a sua percepção do grupo que apoia o governo e do grupo que está nas ruas? Sim, excelente pergunta. Então aqui está o que talvez observadores externos, analistas ocidentais, não entendam muito bem porque veem isso como uma luta contra a tirania. Tirania versus liberdade e democracia, certo? Estas são as formas binárias e superficiais com que moldamos o que está acontecendo fora dos Estados Unidos toda vez que vemos algo assim. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que está acontecendo na Geórgia é a oposição que surgiu do Movimento Nacional Unido, todos hoje protestando, basicamente, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, estão associados ao Movimento Nacional Unido. Esse é o principal motor disso. Eles mudaram, modificaram, chamaram-se por nomes diferentes, mas isso significa pouco ou nada. A ideologia, a subserviência ao establishment no Ocidente, seu comportamento comprometedor, irracional, meio radical, tudo isso está meio que saindo, vindo da tradição do Movimento Nacional Unido e da forma como são governados, meio que os queridinhos do Ocidente. Aliás, eles ainda não aceitaram o fato de que até Washington lavou as mãos deles.
Então, se você me perguntar, eles estão completamente sozinhos, mas simplesmente não querem aceitar esse fato. Agora, em termos de vitória, é absolutamente óbvio que o sonho georgiano ganhou com 54%. E até hoje, eles têm pedido, venham e vamos conversar. Vamos usar o prédio chamado Parlamento e simplesmente discutir quais são suas queixas. Como podemos avançar? Essa foi basicamente a abordagem política que adotaram por um tempo lá. Mas então, estando no ambiente dessa herança de radicalismo, é impossível dialogar com a oposição. Odeio dizer isso como observador, porque é a última coisa que você quer dizer na política. Quero dizer, você precisa de uma oposição saudável. E eu apoiaria imediatamente se alguém razoável aparecesse e dissesse que deveríamos trabalhar com os resultados que temos e continuar com a vida política na Geórgia. Então, nesse sentido, na minha opinião, acredito que a oposição está em bases muito frágeis. Quero dizer, eles realmente cavaram a própria cova. E assim eles são seus próprios piores inimigos nesse sentido. Ninguém aqui está dizendo que o GD é composto por um bando de anjos. Eles cometeram muitos erros, tanto internamente quanto na política externa. Sempre afirmei nesses programas que, em média, apoiei a política externa do GD por causa de sua política externa pragmática, baseada na autossobrevivência, especialmente em relação à Rússia, porque a Geórgia não tem problemas com nenhum outro país na região. E eles vão pedindo que a União Europeia e os Estados Unidos os aceitem como tal, apenas para permitir que sobrevivam ao longo do caminho. E isso não é suficiente. E já listei as conquistas concretas que o GD teve ao longo desses 12 anos. Você não pode escapar do fato de que, sob o governo deles, eles se aproximaram da União Europeia. Mas você sabe, é apenas mesmo, você sabe, começando pelas leis das ONGs, até essa recusa em aceitar a legitimidade das eleições, sem uma gota de evidência a propósito. Se houve algumas violações, tudo bem. Acho que o GD disse várias vezes que estavam dispostos a analisar, estavam dispostos a examinar os defeitos da eleição. E acredito, acho que mencionei isso com você, Pascal, em uma das gravações anteriores, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse a Salome Zurabishvili, a presidente, para levar qualquer prova que ela pudesse ter ao escritório do promotor e demonstrar do que estão reclamando. Nada disso aconteceu. Então vemos esse padrão ideologicamente motivado, porque é só isso que é. Eles não se importam com fatos e evidências. E esse é o dinamismo. Agora, para voltar brevemente aos resultados das eleições, sim, eles ganharam, mas novamente, eles basicamente têm perguntado se há alguma maneira de vocês conseguirem a prova. Caso contrário, teremos que seguir em frente. E agora, basicamente, todos os líderes da oposição, conhecidos e famosos, foram deslegitimados. E minha impressão é que eles estão transferindo sua narrativa política e ideologia para a geração mais jovem, que pode ser facilmente manipulada. Mas vou voltar ao meu ponto principal e dizer que eles simplesmente não têm substância. Eles não têm o que podem fazer. No pior cenário, se decidirem se isso explodir e se tornar mais amplo e profundo e meio que tomar a forma de outra revolução colorida, sempre há aquele fator russo que também devemos ter em mente. Eu sempre digo isso. Simplesmente não acho que Moscou permitirá outra revolução das rosas quando levou 2008 para impedir a expansão da OTAN. E foram necessárias todos os tipos de manobras políticas russas para evitar quaisquer revoluções coloridas em sua periferia. Então, deve também tocar nesse ponto. Então vamos fazer isso, o fator estrangeiro. E uma coisa que é certa é que a engrenagem da mídia no Ocidente realmente, quero dizer, surgiu e agora está a todo vapor, certo?
A representação, se você assistir à DW, à CNN ou à BBC, é muito clara. É um governo autoritário pró-Rússia versus um azarão pró-democracia, pró-União Europeia. É bastante insano. E Jeffrey Sachs às vezes diz, você sabe, Washington não consegue aceitar um sim como resposta. E me parece que é isso que está acontecendo com a Geórgia. A Geórgia não está fazendo o suficiente do que quer. Portanto, algo precisa ser feito. Vimos influência estrangeira. Mas, Alexander, o que você acha que é essa influência agora? As ONGs, ou a influência que os neocons ainda têm na Geórgia? E B, o que Lasha acabou de dizer, o que você acha que os russos estão pensando agora, ao assistir a isso, se desenrolar? Bem, os russos vão observar e esperar por enquanto, pelo menos. Acho que eles entendem que se interviessem, ou parecessem intervir na Geórgia nesse momento específico, não seria bom nem para o sonho georgiano, nem para a situação geral lá. Então, eles vão observar e esperar, e vão ver. Se os eventos que vemos se desenrolarem e levarem a uma revolução colorida e o governo atual for substituído pelas pessoas de que Lasha estava falando, então os russos vão reagir. E acho que um dos passos que eles podem tomar, e isso é algo que talvez as pessoas na Geórgia queiram pensar, é que eles podem realmente não apenas reforçar suas posições na Abkhazia e na Ossétia do Sul. Mas eles podem começar a tomar medidas para realmente unir a Ossétia do Sul, especificamente a Ossétia do Norte. Em outras palavras, para trazer a Ossétia do Sul para a Federação Russa, o que suspeito que teria algum apoio na Ossétia do Sul também. Então isso pode acontecer bastante rápido. Agora, voltando às coisas que você disse, acho que a coisa mais importante a entender é que sim, as pessoas, os americanos, os neocons, acham muito difícil aceitar um sim. Como resposta, exatamente como o professor Sachs diz. Mas é importante lembrar que o que eles estão pedindo da Geórgia, o que esperam da Geórgia para eles, é a coisa mais importante. O que eles querem que a Geórgia seja não é uma democracia, um Estado gerido por neoliberais, um Estado amigável ao Ocidente. Eles querem especificamente que a Geórgia seja antagonista, que seja hostil à Rússia. Este é o problema. Se você não é hostil à Rússia, se deseja manter boas relações com a Rússia, então da perspectiva neoconservadora, você não é amigo do Ocidente. É 100% conosco ou estamos 100% contra você? Essa, infelizmente, tragicamente, é a linha que os neocons e o estabelecimento neoconservador nos Estados Unidos sempre adotam. Agora, há muitas pessoas em todas as nações da Europa Oriental e Central, e de fato, até mesmo na própria Rússia, na verdade, definitivamente, na própria Rússia, que são muito influenciadas pelo apelo do sucesso ocidental, da prosperidade americana, das narrativas ocidentais e da propaganda. Estes são muito bem financiados. Existem todos os tipos de agências que os promovem. Discutimos isso em nosso programa anterior. Existem as ONGs, a mídia e todas essas coisas. Inevitavelmente haverá muitas pessoas, especialmente jovens, que são influenciadas e atraídas por essas coisas. E claro, os jovens em particular acreditam na liberdade, na democracia e nesses tipos de coisas. Muito disso apela ao seu idealismo. E há sempre um elemento disso nesses protestos. E então em todos os países também existem aquelas pessoas que têm queixas, que estão zangadas com o governo por algum motivo. Em todos os países há pessoas que vão estar zangadas e amarguradas com o governo. Elas não vão gostar de suas políticas, porque não gostam de sua política tributária, ou acham que a inflação foi muito alta, ou pensam isso e pensam aquilo. E você sempre pode encontrar e reunir pessoas assim e juntá-las para formar um número substancial de pessoas que ficarão irritadas. E se você estiver bem organizado, pode até conseguir transformá-las em uma multidão. A questão não é se essas pessoas existem. Elas sempre existem. A questão é se há uma massa crítica delas grande o suficiente para ameaçar a estabilidade geral do país.
Suspeito que a resposta na Geórgia, neste momento específico, seja não. Mas isso é algo que vejo à distância. Na Rússia, por exemplo, posso dizer com certeza que essa massa crítica não existe. Acho que provavelmente também não existe na Geórgia. Mas, novamente, isso é algo que suspeito que Lasha Khazradze seja capaz de discutir e explicar melhor do que eu fiz. E acho que, em grande medida, ele já o fez, na verdade. Sim, mas vamos perguntar isso a ele novamente. E também, o segundo ponto que é importante nesse tipo de situação é sobre os homens e mulheres em uniforme, especificamente a polícia e os militares. Essas duas instituições estão bem controladas? Posso dizer rapidamente que este é um fator crítico, porque, em muitos casos onde as revoluções coloridas tiveram sucesso, é porque ou o governo colapsou, quero dizer, suas divisões, vimos deserções dele, ou porque as agências policiais, especialmente as agências militares, se afastam e se recusam a obedecer ordens e se aliam à oposição. E claro, se isso começar a acontecer, então há um declínio. Novamente, Lasha está mais informado sobre a situação do que eu. Lasha. Sim, não. Tudo bem. Sobre o último ponto, rapidamente, depois vou abordar o que você disse antes. Tem sido surpreendentemente bem organizado como o governo atual tem lidado tanto com a confiança entre a polícia e o governo, quanto com os militares. Houve, eu acho, algumas sugestões extremas, radicais, que foram basicamente ignoradas para usar os militares, mas acho que basicamente foram os policiais e o pessoal de assuntos internos que têm lidado com isso. E um dos problemas sempre foi que se policiais georgianos espancam alguém, isso parece um grande terror em todo o estado. E ainda assim você tem cenários muito piores se desenrolando durante tumultos, digamos na França ou no centro da Europa, sobre os quais ninguém fala, certo? Mas seja como for, eu não apoio a violência dessa forma. E se houver, sabe, deixe que especialistas e profissionais lidem com isso. Mas se houver uma maneira de evitar qualquer violência contra manifestantes basicamente pacíficos, então isso deve acontecer. Deve ser muito bem monitorado. Mas, Alexander, se me permite, só voltando ao seu ponto sobre idealismo. Pelo que entendi, você estava falando sobre algum tipo de meio termo, certo? Uma camada intermediária da população que não existe nem na Rússia, nem na Geórgia. Entendi corretamente? Quero dizer, sempre haverá alguns jovens que, você sabe, absorverão a mensagem que recebem do Ocidente, das estações de rádio, dos jornais, e eles acreditarão nisso. Não sei quantos são, mas sempre há algumas pessoas assim. Não estou sugerindo que haja uma proporção significativa da população, mas eles podem ser uma proporção significativa das pessoas que estão protestando atualmente. Eles podem não ser os manifestantes mais violentos, muitos dos quais, sem dúvida, suspeito, são pessoas organizadas, mas haverá alguns deles lá, as pessoas que saem e ficam até tarde da noite, que aceitam o frio e tudo isso, porque realmente acreditam que estão lutando por liberdade e democracia, mesmo que estejam cansados. Há um lado radical em tudo isso. Mas sempre disse, veja, se há pessoas por aí, até mesmo meus amigos, parentes, quem quer que seja, que acreditam genuinamente, objetivamente em onde a Geórgia deve ir e evitar todos os outros tipos de radicalização fanática disso. Sabe, é disso que a Geórgia basicamente se trata, nos últimos 2.500 anos, querendo ser aceita no Ocidente. Então, sou totalmente a favor da ideia de os cidadãos basicamente traçarem seu próprio caminho para o país em uma sociedade democrática. E falando de idealismo, isso é, quero dizer, de, você sabe, até mesmo não quero ser todo técnico aqui, mas você sabe Morgenthau a E.H. Carr. Quero dizer, eles são como realistas de carteirinha, mas sempre falaram sobre a importância do idealismo. É só que quando chega a hora, você sabe, a 10ª hora, você precisa daquele pensamento realista.
Você precisa daquela lógica realista. Mas o idealismo, claro, você sabe, você não quer se esgotar e se vendar em uma visão realista das coisas. Você precisa do idealismo como um fator motivador, como um mecanismo para ver o mundo ao seu redor. Mas isso não é o que tem acontecido na Geórgia. Na Geórgia, o idealismo se transformou em fanatismo, radicalismo. Ou você é pró-Rússia ou é pró, você sabe, algum think tank de Washington. E essa tem sido a tragédia de tudo isso. Não que os cidadãos, voltando ao seu ponto, queiram sair e dizer, veja, sabe, pode ser uma política garantida, fazer as pazes com a Rússia. Mas então veja, há outras questões nas quais precisamos trabalhar. E ainda estou esperando o dia, aliás, em que eles digam, sabe de uma coisa, queremos um aumento de salário. Então queremos, sabe, mais empregos. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma radicalização cega, baseada em narrativas que só querem ter uma abordagem de soma zero. Absolutismo, basicamente, é o que estamos testemunhando. E sabe, essa tem sido a história da Geórgia nos últimos 3 anos, especialmente nos últimos 15 anos. Uma das coisas irritantes é que o governo do sonho georgiano nem sequer tem relações diplomáticas com a Rússia. Ele não busca simplesmente entregar todos os territórios para a Rússia. Ele quer os territórios de volta. O governo do sonho georgiano, na verdade, tem sua própria propaganda anti-Rússia. Mas isso não é suficiente. Quero dizer, Alexander, essa forma de enquadrar o que está acontecendo, não há um perigo de que isso esteja tão distante do que realmente está acontecendo, que será muito difícil explicar por que as coisas não estão se desenrolando como se espera. Quero dizer, ok, isso é uma conjectura para o futuro, mas me parece que a narrativa internacional sobre isso, quero dizer, no Ocidente, e as coisas reais no terreno, estão muito distantes uma da outra. Qual é a sua impressão? Oh, eles são completamente diferentes um do outro. Quero dizer, ao país que você lê na mídia, onde um governo tirânico está enfrentando um protesto heróico por manifestantes corajosos. E então a realidade no terreno na Geórgia, que é completamente diferente. Não há semelhança com isso. Esta é uma narrativa de propaganda. Acho que é importante entender. E a propaganda, claro, é sempre manipulativa e sempre distorcida. E neste caso, é absolutamente e completamente falsa. E já que estamos falando sobre a Geórgia, o fato de ser falsa é uma das razões pelas quais, mais provavelmente do que não, no final, isso vai falhar. Porque a maioria dos georgianos, deve se supor, pode ver que isso é falso. Eles estão cientes das mesmas coisas que você apontou, que este governo supostamente pró-Rússia está no poder há 15 anos, e não foram estabelecidas relações diplomáticas com a Rússia durante todo esse tempo. Então você sabe, este governo pró-Rússia que quer ver a Ossétia do Sul e a Abcásia de volta sob controle georgiano. Então é algo que, presumivelmente, supõe-se que a maioria dos georgianos pode ver, e que explica por que, por enquanto, os protestos na Geórgia não atraíram aquela massa crítica de manifestantes necessária para fazer com que tudo desmorone. E eu acho que é assim que vai continuar, desde que, como eu disse, o governo permaneça unido. E como você corretamente disse, as forças de segurança permanecem leais à ordem constitucional e legal que o governo representa. Até agora, elas têm feito isso, e não há razão óbvia neste momento para que mudem de lado. O governo deixou claro que apoia as forças de segurança nas medidas legais que estão tomando. O governo também parece entender muito bem que não deve reagir de forma exagerada a esses protestos. Não deve fazer o que Lukashenko fez, por exemplo, no início dos protestos de 2020 em Minsk, quando suas forças de segurança reagiram com violência excessiva contra os manifestantes, o que os fez, por um tempo, parecerem vítimas e conseguiu radicalizar e conquistar uma parte significativa da população temporariamente para o seu lado.
Até agora, eu diria que eles conseguiram manter o equilíbrio. Deixaram isso para a polícia. Deixaram isso para as forças de segurança. Não reagiram de forma exagerada. Mantiveram o exército nos quartéis, o que é a coisa certa a fazer. E desde que, como eu disse, continuem dessa forma, mais cedo ou mais tarde, isso seguirá seu curso. Na Ucrânia, o que no final desequilibrou a balança foi o tiroteio em massa no Maidan, onde 100 pessoas morreram. E sabemos, graças à pesquisa de Ivan Kachanovsky, ele próprio, um ucraniano no Canadá que pesquisa extensivamente, que esses tiros foram disparados do lado pró-Maidan. Esses tiros foram disparados por terroristas de extrema-direita. E Lasha, há algum perigo? Existem grupos semelhantes, como os grupos neonazistas que a Ucrânia tinha, que no final conseguiram, através de violência extrema, desequilibrar a balança. E você sabe, sabemos que o derramamento de sangue é um dos métodos de propaganda mais poderosos. Você tem medo de algo assim ou não? Are you afraid of anything like this or not? Yes, no. There is always a danger of that in Georgia, always. Sim, não. Sempre há esse perigo na Geórgia. Sempre. Encorajados pelo Maidan, você sabe, pode haver um mal-entendido ou erro de cálculo. Alguma tragédia pode ocorrer, e isso poderia se tornar uma espécie de pretexto para derrubar o governo ou simplesmente passar para o próximo nível. Claro, há esse perigo. Mas até agora a probabilidade, quero dizer, não parece ser baseada nas observações e em como os eventos têm se desenrolado, de que possamos seguir essa possibilidade. Certamente é uma possibilidade, mas a probabilidade disso nesse estágio, pelo menos eu acho, é baixa, felizmente. Mas sempre há esse perigo, e desta vez, se escalar, não será tão pacífico quanto a Revolução das Rosas, por assim dizer. And this time around, if it escalates, it won't be so peaceful as the Rose Revolution, if you will. So yeah, there is the danger. But so far, luckily, I think Você sabe. Então sim, há o perigo. Mas até agora, felizmente, acho que o governo tem lidado com isso. E há esse componente muito importante da ausência de substância, a ausência do mecanismo central real com o qual eles podem continuar isso. Porque eles não têm reivindicação. No fronte eleitoral, eles nunca conseguiram apresentar seu caso. No fronte europeu, na adesão à UE, eles nunca conseguiram apresentar seu caso. Então tem sido apenas, você sabe, novamente, uma propaganda impulsionada por narrativas, impulsionada ideologicamente, como Alexander disse, um movimento impulsionado, não muito mais. E ainda assim é caos. Ainda é perigoso. E esse governo ainda não está fora de perigo. Eu acrescentaria rapidamente que uma das razões fundamentais para o que aconteceu na Praça Maidan foi porque o governo lidou mal com os protestos. Permitiu que os manifestantes tomassem o controle de uma área do centro de Kiev, a Praça Maidan, que eles conseguiram ocupar por meses. Permitiu que ocupassem vários edifícios ao redor da praça. Ficou inerte enquanto eles nomeavam um comandante e uma força paramilitar especial na Praça Maidan. Assim criou, de fato, todas as circunstâncias que tornaram possível organizar um grupo militante e violento que foi capaz de fazer as coisas que o professor Kachanovsky investigou tão minuciosamente. Agora, o governo em Tbilisi não está permitindo que isso aconteça, e essa é uma diferença crucial. Isso não significa que não acontecerá, e não significa que algo assim não será tentado. Mas, por enquanto, eles entenderam, eu acho, os perigos. Provavelmente aprenderam muito com o que realmente aconteceu no Maidan em 2013 e 2014 na Ucrânia, e é por isso que estão evitando esses desdobramentos. Vimos que eles consideram esses desdobramentos era teu gol. Sim, chegamos à marca de 40 minutos e quero respeitar o seu tempo. Algum último ponto que algum de vocês gostaria de fazer? Eu vou deixar isso para Lasha Kasradze. Ele está lá. Yes, thank you. Sim, obrigado. Então acho que já disse isso antes, que veja, se o governo de Ivanishvili, certo, vamos ser honestos aqui, ele exerce o poder nos bastidores. E se o sonho georgiano tivesse concordado em abrir a segunda frente,
todos teriam recebido um prêmio Nobel por lutar pela liberdade. Sabe, é assim que toda essa situação é irônica, certo? Teriam dito, aqui estão os lutadores pela liberdade. Ele teria sido convidado para Washington, D.C., certo? Sabe, basicamente você teve a Sunny Isabella Matter Kevin. So paraded around the free world. But as long as you defend your principles, the interest of your country, and, Mas enquanto você defende seus princípios, os interesses do seu país, e não quer ser usado como um ariete contra uma grande potência, você não quer ser suicida, basicamente não. Você é pró-Rússia e está virando as costas para Washington e Bruxelas. E um último ponto, acho que já mencionei isso antes. Não haveria uma carreira política que sobreviveria em Tbilisi se eles tivessem recusado a OTAN ou a União Europeia. A verdade é que não há União Europeia ou OTAN. Na União Europeia eu daria provavelmente 5, 10% de chances, ok? Apenas falando geopoliticamente. Talvez as grandes potências na região, como a Rússia, por exemplo, aceitassem a adesão ao ELN, mas nunca haverá a OTAN no Cáucaso do Sul. E todo mundo sabe disso. Então a ideia de que de alguma forma a Geórgia recusa a OTAN ou recusa a União Europeia é absurda. É risível. Eles simplesmente não sobreviveriam politicamente se surgisse um governo na Geórgia no futuro que realmente dissesse não a essas coisas. O fato é que a perspectiva de a Geórgia se tornar realisticamente membro da OTAN, por exemplo, apenas para focar nessa organização, é basicamente nula. E é por isso que eles perceberam que após esses 30 anos de retórica, narrativas e propaganda, tudo o que tem para mostrar é basicamente nada. Eles têm que aprender a sobreviver por conta própria em um bairro difícil. E mesmo isso não está sendo apreciado. E isso está, aliás, sendo feito à república mais leal da região. Sempre disse isso. Os Estados Unidos, Bruxelas e a Europa estão fazendo isso com a república mais leal da região, ou seja, em termos de seu capital político histórico, que está disposto a usar apenas se o Ocidente aceitar a Geórgia. Mas acho que nunca é o suficiente. É difícil ser neutro. Um país ou política verdadeiramente neutra é sempre difícil porque você vai receber críticas de ambos os lados. Essa é apenas a natureza da coisa. Lasha Kasradze, Alexander Mercouris, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.